mundo para se aperfeiçoarem nas coisas espirituais. Pai querido, nós entregamos o teu servo Lucas na concha da tua mão direita. Fala, Senhor, através do teu servo. Eu sei que o Senhor já ministrou o coração dele. Que nós possamos ouvir não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Mas, além de ouvirmos, que possamos apreendermos, captarmos, guardarmos e praticarmos aquilo que nós vamos ouvir da tua voz, em nome de Jesus. Amém. A igreja é sua. Bom dia, meus irmãos. É um prazer mais uma vez estar aqui compartilhando um pouco daquilo que o Senhor ministrou no meu coração, e creio que o Senhor vai falar aos nossos corações hoje. Amém? Bom, antes de entrarmos no tema e no texto proposto, eu queria dizer um pouco o que o Senhor tem falado, não só ao meu coração, mas também de alguns outros jovens, que desde a vigília o Senhor tem trazido a nós um temor e um senso de urgência muito grande a respeito daquilo que está para acontecer e cada vez está mais próximo, que é o grande e terrível dia do Senhor, o dia que Jesus voltará, trazendo na sua mão a recompensa, seja a vida eterna ou seja o fogo eterno. E isso tem trazido em nós uma urgência muito grande mesmo, e o Senhor, junto com isso, Ele trouxe uma palavra sobre a vida de um homem chamado João Batista. Mas antes de se adentrar e estudar um pouquinho mais sobre a vida de João Batista, eu queria ler rapidamente o texto de Lucas 21, capítulo 10 a 12, que fala assim: Então Jesus lhes disse: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governadores por causa do meu nome. Bom, esse texto claramente predizendo a segunda vinda de Jesus, né? Jesus mesmo que falou isso a respeito desse grande e terrível dia do Senhor. E não tem como a gente fechar os olhos para tudo que está acontecendo no mundo hoje. Estava estudando sobre isso, fiz algumas pesquisas. Quando ele fala nação contra nação, ele está falando claramente do aumento das guerras. E a gente tem visto isso no nosso mundo. Segundo o Instituto de Pesquisa de Paz de Oslo, em 2024, o planeta registrou 61 conflitos armados em 36 países, o maior número desde 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, há 2 anos atrás, o mundo registrou o maior número de conflitos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 129 mil mortos. Há um pouco mais de uma semana, acabamos de estourar mais uma guerra. Israel, Estados Unidos contra o Irã. E isso tudo apontando para a volta de Jesus. Grandes terremotos. Eu listei aqui pelo menos 6 últimos terremotos, mas eu acho que não vale a pena eu ficar citando um por um, mas grandes terremotos também têm trazido devastação e tem acontecido frequentemente. Epidemia, a gente acabou de sair de uma epidemia que foi algo terrível, se a gente for olhar para os números e tudo mais, mas graças a Deus o Senhor nos guardou, o Senhor fortaleceu ainda mais a sua igreja. A fome, de 2015 para 2024, a gente teve um aumento de mais de 680 milhões de pessoas nessa condição de fome. E tudo isso aponta para a volta de Jesus. Perseguição ao cristianismo, segundo os Portas Abertas, hoje mais de 388 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Cerca de 1 a cada 7 cristãos. E a gente olha para isso sempre olhando lá para o Oriente Médio, para a África, para a Ásia. Mas esse ano, não sei se foi esse ano ou ano passado, a Colômbia entrou entre os 50 países mais perseguidos do mundo. A Colômbia é a nossa vizinha aqui. Isso tudo aponta, nos mostra o quão próximo está o grande e terrível dia do Senhor. E o quão urgente precisa ser nos nossos corações para a gente, de fato, preparar o mundo para a segunda volta de Cristo. Dito tudo isso, o Senhor me levou a meditar um pouco mais sobre a vida de João Batista,
E eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 76. Lucas 1, versículo 76. Aqui a gente vai ler um pouco mais sobre Lucas narrando o nascimento de João Batista. E quando Zacarias, quando teve o encontro com o anjo, ele não acreditou e por isso o Senhor calou a boca dele. E aqui João Batista já tinha nascido e Zacarias volta a falar e ele faz uma canção. E no versículo 76 ele fala assim: "E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados." Eu vou meter a esses dois versículos por enquanto. João Batista, havia duas grandes profecias a respeito de João Batista, uma em Isaías 40, onde ele fala: "Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor", apontando para João Batista. E Zacarias também traz isso a respeito de João Batista. E já foi falado aqui recentemente sobre Malaquias, se não me engano, o Tiago falou sobre isso, lá em Malaquias 4, versículo 5, que vai dizer: "Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais." E quando Jesus foi questionado acerca dessa profecia pelos seus discípulos, ele fala: "Eu, porém, lhes digo, Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram." Então os discípulos entenderam que ele estava se referindo a João Batista. Ou seja, João Batista ele tinha uma missão muito clara: preparar o caminho do Senhor para a sua primeira vinda. Nesse caso, ele estava preparando o caminho do Senhor para a sua primeira vinda. Só que essa é uma missão que ela não fica restrita a João Batista. Quando o Senhor vem a primeira vez aqui na terra e cumpre toda a obra que ele tinha para cumprir naquele momento, o Senhor também deixa uma nova missão para a igreja: preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Nós precisamos preparar o caminho para a segunda volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo. E está muito próximo, meu irmão. Bom, primeiro, para a gente conseguir entender o que nós precisamos fazer como aqueles que preparam o caminho para a volta de Cristo, a gente tem que entender a nossa missão. E Zacarias, quando ele traz aqui, ele profetiza sobre João Batista, ele deixa muito claro qual era a missão e como ele deveria fazer. Ele fala: preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. Então é muito simples, quando a gente olha para isso, não tem muito o que explicar sobre isso, sabe? Dando o conhecimento a respeito da salvação. Então nós que precisamos preparar o caminho, nós precisamos trazer ao mundo o conhecimento da salvação. Só que o mundo muitas vezes não sabe do que eles precisam ser salvos, por que eles precisam ser salvos. Então é preciso que a gente traga ao mundo conhecimento a respeito da salvação. Mas ele não para aí, ele continua: por meio da remissão dos seus pecados. E aqui nos mostra claramente como devemos fazer isso. Não podemos levar ao mundo o evangelho que não tenha necessidade do perdão dos pecados, ou que não tenha a necessidade de uma vida de arrependimento diante do Senhor. E às vezes é por isso que muitas das vezes a gente vê por aí pessoas pregando o evangelho que eu não preciso largar nada, não preciso mudar, não preciso ser transformado. Esse não é o evangelho que Jesus nos chama para preparar o caminho para a sua volta. E eu queria te convidar para abrir agora a sua Bíblia em Lucas 3. Lucas 3, versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras,
Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas aquele que vem é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. Eu queria trazer alguns pontos que a gente pode encontrar na pregação de João Batista e que, se nós queremos de fato preparar o caminho do Senhor para a segunda vinda, isso precisa estar nos nossos lábios e nas nossas ações. O primeiro ponto: João chama o povo ao arrependimento. João chama o povo ao arrependimento. Em outros evangelhos vai dizer que João, ele sempre, uma das grandes frases assim que a gente lembra de João é: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E não só João, a gente olha para Pedro, ele fala a mesma coisa, o próprio Jesus: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E João, ele usa um termo muito interessante que eu queria destacar, que é: produzam frutos dignos de arrependimento. Mas antes disso tudo, ele começa dizendo: ninguém pode fugir da ira vindoura. E esse é um dos princípios que a gente precisa entender. Todos somos pecadores, todos estamos destituídos da glória de Deus, ninguém merece o céu, ninguém merece ser salvo, ninguém é digno do amor de Jesus. Mas ainda assim ele nos amou e se entregou por nós. Ninguém pode fugir da ira vindoura. E João, ele nunca deixa de deixar isso claro. Às vezes, quando a gente olha para alguns evangelhos que são pregados, e a gente vê que muita gente omite essa verdade. Muita gente omite achando que, e pregando o evangelho que agrade o nosso estômago, que agrade o nosso coração, um evangelho confortante. Mas João, ele é uma pessoa que ele deixa bem claro que todos são destinados a receberem a punição divina. Todos nós, quando nós nascemos segundo a imagem e semelhança de Adão, e nascemos com pecado. Então não importa se eu nasci num lar cristão, não importa se meus pais são pastores, não importa se eu frequentei o esforço desde criança, não importa. Eu não sou bom o suficiente para ir para o céu, por mim mesmo. E João chama o povo a uma vida de arrependimento. E mais uma vez destacando: produzam frutos dignos de arrependimento. Aquele que diz ter se arrependido, mas não produz frutos dignos de arrependimento, ele já fala logo na sequência o que acontece. Ele fala assim: o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E repare que quando a gente fala de frutos de arrependimento, a gente não pode falar isso para alguém que não conhece a palavra. Alguém que não conhece a palavra, ela não vai se arrepender porque ele nem sabe do que ele tem que se arrepender de verdade. Então, quando ele fala isso, ele está destinando, em Mateus, ele vai falar que os fariseus e os saduceus chegavam. Por isso que ele citou a questão de Abraão. E a gente vai falar um pouco mais disso na frente. Mas ele está falando para nós, que sabemos que precisamos nos arrepender, mas na teoria. E muitas vezes, na prática, nós continuamos com
com as mesmas práticas, com as mesmas ações. Nós precisamos, meus irmãos, produzir frutos de arrependimento. E se nós queremos preparar o caminho do Senhor, nós precisamos pregar isso às pessoas. Arrependam-se verdadeiramente, produzam frutos dignos de arrependimento. E João, ele não para aí, né? Ele continua e ele fala o que seriam alguns frutos do arrependimento. E a gente vai ver isso olhando para os próximos versículos, mas eu queria chamar a atenção agora para 2 pontos. Um segundo ponto que a gente encontra na pregação de João é que ele confronta o pecado. Ele confronta o pecado do povo. E segundo, ele chama a mudança de atitude. Então, essas 2 coisas a gente consegue enxergar também na pregação de João. Como eu falei, Mateus 3,7 mostra que os fariseus e os saduceus estavam chegando. E aí João ele confronta o pecado do orgulho espiritual. Alguns judeus, naquela época, eles acreditavam que apenas por ser da linhagem de Abraão eles poderiam ser salvos. Por isso que João começa, inclusive, falando: ninguém pode fugir da ira vindoura. E não é por nós mesmos que nós somos salvos, ou pela família que nascemos. João, ele confronta eles nesse sentido, e logo depois ele começa a falar alguns frutos que nós precisamos produzir, como frutos de arrependimento. Por exemplo, ele continua no versículo 11: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O arrependimento genuíno, quando a gente se arrepende daquilo que estamos fazendo, Deus muda o nosso relacionamento com o próximo. A gente para de ter uma vida egoísta pensando em nós mesmos, e a gente começa a olhar o próximo como verdadeiramente Jesus mandou a gente fazer, amar ao próximo como a nós mesmos. Uma pessoa que realmente foi transformada por Deus e produz frutos de arrependimento, ela não vive uma vida egoísta, mas ela tem generosidade nos seus caminhos. E a gente precisa produzir frutos de arrependimento e olhar o próximo como a nós mesmos. Não olhar com indiferença, mas olhar com amor. O segundo grupo que João, ele sutilmente critica o pecado, são os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E os cobradores de impostos, eles já trabalhavam para o governo de Roma, para o Império Romano, e as taxas por si só, naquela época, já eram muito pesadas. Então, o povo já era submetido a um pagamento de taxas e impostos que era algo, de certa forma, desleal. Só que Roma, ele fechava o olho para, se o publicano ele cobrasse a mais. Ou seja, o que os publicanos faziam? Eles sempre cobravam o povo mais do que eu preciso pagar a Roma, que eles tiravam parte disso e guardavam no seu bolso. Então, os publicanos eram um povo marcado pela corrupção. E a corrupção, que graças a Deus a gente não tem problema com isso no nosso país. E eu não estou falando só do governo, estou falando do povo. E ele confronta isso de uma forma sutil. Ele fala assim: não cobrem mais do que estipulado. Se ele está falando isso para eles, é porque eles cobravam mais do que o estipulado. E ele não só confronta, mas ele chama a uma mudança de ética, uma mudança de caráter. O arrependimento genuíno. Uma pessoa que se arrependeu genuinamente, que produz frutos dignos de arrependimento, tem o seu caráter transformado. Se nós queremos preparar o caminho do Senhor, nós precisamos confrontar o pecado. Não só o nosso pecado, mas também na pregação do nosso Evangelho. O Evangelho ele não pode se associar ao pecado. As boas novas não é amiga do pecado. A gente precisa confrontar o pecado. Depois ele fala para os soldados, e ele fala assim: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Os soldados aqui, eles eram protetores dos cobradores de impostos, porque com certeza, eu imagino que vocês saibam disso, mas os cobradores de impostos eram pessoas odiadas pelo povo. As pessoas realmente odiavam eles porque eles eram ruins mesmo. E os soldados, eles estavam ali para proteger eles. Só que os soldados também eram corruptos.
quando alguém não ofereceu o imposto, o soldado ele ia lá e ele oprimia, e ele até ameaçava, inclusive, a denunciar Roma. E quando o soldado denunciasse a Roma, é porque ia ficar feio mesmo pro lado dessa pessoa. Então, por isso que ele fala, não façam denúncias falsas. João, ele não condena os publicanos nem os soldados, mas ele os convida a uma vida de honestidade e integridade. Se nós queremos preparar o caminho do Senhor, nós precisamos sim confrontar o pecado, nós precisamos sim pregar o arrependimento genuíno, mas a gente não pode condenar as pessoas. A gente precisa convidá-las a uma mudança radical e uma mudança verdadeira de caráter, de ética, de conduta. Essa precisa ser a nossa pregação. E aqui esse é um dos principais pontos que muita gente se perde. Às vezes, falando até de mim mesmo, o Senhor já me confrontou muitas vezes, sobre a omissão, sobre, às vezes, fazer acordo com o pecado, às vezes, ver o meu irmão na fé caindo e fechar os olhos, às vezes, ver o meu amigo na faculdade, no trabalho, caindo e fechar os olhos. E é aí que muitas das vezes a gente esquece, de fato, daquilo que o Senhor nos chamou. Às vezes a gente esquece que o grande e terrível dia do Senhor, para nós que somos cristãos, talvez isso nos conforte, porque a gente tem a certeza da recompensa que Ele traz, ou deveríamos ter por uma vida de intimidade, quando a gente entende que o Espírito Santo, Ele é a garantia da nossa recompensa eterna. Às vezes isso possa confortar, mas isso não pode nos fazer com que nós nos acomodemos e não olharmos para o nosso próximo, entendendo também qual é a recompensa dele. E nisso o Senhor me confrontou muitas vezes, pelo fato de fechar os olhos. Eu lembro de um amigo que ele estava entrando no pecado da bebedeira e dos vícios, e foi muito engraçado que depois que isso aconteceu, o Senhor me trouxe claramente e me confrontou de uma maneira que é muito ruim, que eu vou contar para vocês. Ele era um amigo que morava em outro estado e do nada ele se mudou para Niterói e morou na minha rua. E a gente estudava junto, porque eu estudava meu colégio era da mesma rua. A gente estudava junto e ele, espontaneamente, ele me chamava quando ele queria, precisava ir no mercado, ele passava lá na minha casa, me chamava e a gente ia no mercado junto. Eu achava isso muito estranho, porque, poxa, a gente não era tão próximo assim para ele poder, para ir no mercado me chamar para ir junto com ele. E o Senhor me deu vários momentos para eu poder pregar para ele e confrontar o pecado dele, de maneira, lógico, a ganhar o nosso irmão. Mas eu não fiz, me calei todas as vezes. Às vezes até falava assim do amor de Jesus, da obra de Jesus, mas eu nunca confrontava, nunca falava que ele precisava se arrepender, que ele precisava largar disso. Às vezes eu até falava, cara, cuidado, isso pode acabar com a sua vida. Parava aí. E aí, certo dia, quando virou o ano, ele voltou para a terra dele, foi lá para Goiânia. Aí, poxa, eu fiquei triste, como qualquer amigo, como eu fiquei, por exemplo, no dia que Samuel saiu. Vocês viram como é que eu estava. Mas eu não tinha esse nível de intimidade com ele, mas... Enfim, como a gente fica triste quando um amigo nosso se muda. Mas depois eu fiquei pensando um dia, cara, por que ele veio para cá passar 6 meses só? Qual a intenção disso? E o Senhor me confrontou de uma forma assim, muito grande, muito dura, que me marcou muito. Com certeza, o Senhor tinha algo para fazer na vida dele. E eu creio que ele ainda vai se arrepender dos seus pecados e vai conhecer Jesus, eu oro por ele. Mas, poxa, eu perdi uma excelente oportunidade de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho que necessita de arrependimento, que necessita ser carregado, como Zacarias falou acerca de João Batista, perdão dos pecados. Poxa, eu perdi uma excelente oportunidade de ver o meu amigo se convertendo e aceitando Jesus Cristo, vivendo uma transformação verdadeira, por causa desse pecado, a omissão. João não se omitia a isso. Não se omitia ao ponto de não olhar para as consequências que poderiam acontecer com ele. Quando a gente vai estudar um pouquinho mais à frente a história de João,
a gente vê que João ele foi morto porque justamente confrontou o pecado do rei. João ele confronta o pecado do rei porque o rei ele tinha se casado com a esposa de seu irmão Filipe. O rei Herodes, o tetrarca, ele se casou com a esposa do seu irmão Filipe e João ele condenou isso. Herodias ficou furiosa, essa esposa que era do irmão Filipe, que agora é do Herodes. Por isso ela guardava um rancor muito forte no seu coração, e numa festa de aniversário de Herodes, a filha dela, ela entra, faz uma dança para todos os convidados e tudo mais, e isso alegrou a festa, e Herodes fala o seguinte, me perdi, achei, peça-me qualquer coisa que deseje e eu lhe darei. E após perguntar à sua mãe, Herodias, ela fala, peça a cabeça de João Batista. E então Herodes assim o fez. João Batista, ele era um homem que ele não mudava o evangelho de acordo com as consequências. Talvez por isso que muita gente mude a pregação do evangelho. Talvez eu naquele momento não queria perder um amigo, mas João Batista ele não olhava para as consequências, ele olhava para aquilo que o evangelho tinha poder para fazer. O evangelho nos chama a transformação genuína, a frutos dignos de arrependimento. Essa é a pregação que nós precisamos ter para preparar o caminho do Senhor. E a terceira coisa, já caminhando para o final, que o Senhor nos chama para pregar, não para pregar, mas que uma pessoa que quer preparar o caminho, uma característica que nós precisamos ter, é que toda honra e glória é somente a Cristo. E eu te convido a ler novamente o versículo 15 de Lucas 3. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. E João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. E assim com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho. João, ele sempre deixou claro que ele prepara o caminho, mas a atenção nunca foi para ele, sim para quem viria após ele preparar o caminho. Quando nós estivermos pregando o Evangelho em tudo que nós fazemos, no nosso dia, nós precisamos apontar para Cristo. Nós precisamos apontar para o noivo verdadeiramente. Em João, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou fazer uma breve citação. Em João, o próprio João Batista, ele traz essa referência. João 3:22, depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado, pois João não havia ainda sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, e foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. E João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Esse precisa ser o nosso lema. Se queremos preparar o caminho do Senhor, nós não podemos chamar a atenção para nós, mas precisamos fazer com que a noiva olhe para o noivo. Quem tem a noiva é o noivo. É muito engraçado porque eu fico imaginando a cena. João Batista lá batizando e pregando e falando que ele cresça e que eu diminua. Olhem para o noivo, falando que haverá um que virá após mim e que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias.
e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E de repente chegam os seus próprios discípulos que ouviram tudo isso e questionam ele: João, você está perdendo seguidores, as pessoas estão indo se batizar com aquele outro lá que você pregava, inclusive aquele que você deu testemunho, cara, eu acho que você falou demais dele, você está perdendo seguidores. E eu imagino o João ficando ou revoltado ou até achando graça. Se fosse eu ia achar graça. Eu ia falar: pô, vocês estão de brincadeira, vocês não entenderam nada do que eu estou falando, vocês não entenderam nada do que eu estou falando. Eu venho preparar o caminho, mas aquele que batiza com água, com fogo e com o Espírito Santo virá após mim, é Jesus Cristo. E essa precisa ser a nossa pregação, Jesus Cristo. E isso vai muito contra o que o mundo prega. Às vezes a gente, por exemplo, no nosso colégio, às vezes na nossa família, na nossa casa, às vezes no nosso trabalho, o que a gente ouve é que nós precisamos crescer, que nós precisamos aparecer, que nós precisamos ser o destaque, que nós precisamos da glória. Às vezes, quando, por exemplo, eu achei muito legal, quando o Arthur passou na faculdade, o Leandro veio aqui e deu testemunho, mas reparem que o testemunho foi para a glória de Deus. Mas às vezes a gente quer fazer essas coisas para que a glória seja nossa. Às vezes a gente quer fazer as coisas para que as pessoas olhem para nós. Às vezes a gente quer ser promovido, quer fazer as coisas no trabalho, quer ser o primeiro para que as pessoas olhem para a gente. E essa não é a marca de quem quer preparar o caminho de Cristo. João, ele se alegra porque ele estava perdendo seguidores, mas os seguidores dele estavam indo seguir o noivo, Jesus Cristo. Essa precisa ser a nossa marca. Nós não queremos chegar lá nos céus e falar: Senhor, olha quantas pessoas me seguiram, olha quantas pessoas ouviram o meu evangelho. Não, quero falar: Senhor, olha quantas pessoas através da minha vida olharam para o Senhor, olharam para Jesus. Se nós queremos preparar o caminho do Senhor, a gente precisa pregar um evangelho de arrependimento, a gente precisa confrontar o pecado e a gente precisa chamar a transformação, mas principalmente a gente precisa apontar para Cristo. A gente precisa mostrar o noivo, mostrar quem é Jesus. E é interessante que esse é um dos frutos do arrependimento. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor, ele transforma o nosso caráter. E o caráter de Cristo, ele começa a ser impresso nas nossas vidas. E Jesus é visto em nós. Aqueles que querem preparar o caminho para o dia do Senhor, que está próximo, que está muito próximo, e a gente precisa entender isso, a urgência dessa mensagem. Aqueles que querem preparar o caminho do Senhor, precisam apresentar Jesus nas suas palavras, nas suas atitudes. Jesus nos chama para ser testemunhos dele. Jesus nos chama para ser testemunhos dele. Te convido a ficar de pé. Sabe, é uma palavra curta, uma palavra, às vezes pode ser dura, mas esse é um chamado para todos nós. Nós precisamos preparar o caminho do Senhor, mas para preparar o caminho do Senhor, a gente precisa conhecer o Senhor. Para preparar o caminho do Senhor, a gente precisa nos arrepender, os primeiros a se arrependerem de verdade, os primeiros a entregar tudo, não parte. Os primeiros a entenderem que o evangelho não é um evangelho só de conveniência, mas é um evangelho que também requer de nós a entrega por completo. Jesus, quando ele chama os discípulos: venha após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Nós precisamos negar a nós mesmos todos os dias, viver uma vida de arrependimento. O arrependimento, ele não é um ato apenas, ele é uma vida de arrependimento, e a gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento. E queria te convidar a fechar os seus olhos. Hoje eu creio aqui que há dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que talvez ainda precise passar por um momento de um primeiro arrependimento verdadeiro e genuíno, e que ainda precisa ser transformado. Todos nós precisamos ser transformados, continuamente transformados, mais próximos e mais parecidos com Cristo. Mas talvez tenha entre nós pessoas que ainda precisam dizer sim para Jesus da primeira vez, ou talvez voltar para Cristo. E talvez tenha um outro grupo de pessoas, e tem um outro grupo de pessoas que são aquelas pessoas que já
aceitaram a Jesus, que já estão passando pela transformação que o Evangelho traz e que o Espírito Santo traz em nós, mas que talvez precise de ser despertado para a urgência dessa palavra. O dia do Senhor está próximo. Nós precisamos ser pessoas, cristãos, que anunciam que o dia do Senhor está próximo e que o Evangelho verdadeiro ele não pode ser negociável em nossas palavras, mas que as pessoas, os nossos amigos, as pessoas que nos cercam, os nossos vizinhos, precisam enxergar em nós o verdadeiro Evangelho que nos chama a uma vida de arrependimento, mudança, transformação de mente, transformação de caráter, e que nós venhamos ser pessoas que vão chegar lá no último dia e dizer: Jesus, as pessoas que o Senhor colocou na minha vida, eis aqui, Senhor Deus, eu te entrego. Pessoas que aceitaram a Cristo, que foram transformadas, pessoas que viveram frutos dignos de arrependimento, pessoas que, quando Jesus voltar, vão estar junto com a gente, lá no paraíso. Eu queria te convidar a fazer uma oração. Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chama a se preparar o Teu caminho. O Senhor nos chama a essa missão, Senhor. Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que comece em nós, Senhor Deus. Que nós venhamos ser aqueles que se arrependam verdadeiramente, que seja achado em nós bons frutos, Senhor Deus. Não queremos ser cortados, Senhor Deus, pela raiz, Senhor Deus. Pai, ache em nós frutos dignos de arrependimento, Senhor Deus. Pai, nós queremos ser como João Batista, Senhor Deus, que não negociava o Evangelho, mas que o Evangelho verdadeiro, um Evangelho de confronto, Senhor Deus, estava em suas palavras, Senhor Deus. Pai, que esse venha ser o Evangelho que nós venhamos pregar, Senhor Deus. Pai, queremos preparar o caminho porque o Senhor está vindo, Deus. O Senhor está vindo, Jesus. E na sua mão vem a recompensa, Senhor. Seja ela, Senhor Deus, colher o trigo e levar para o celeiro, o outro levar a palha, Senhor Deus, para o fogo eterno. Jesus, traz essa urgência no nosso coração, Senhor. Traz essa urgência, Senhor Deus, o dia está próximo, Jesus. Nós queremos preparar o Teu caminho, Senhor Deus. Nos dá compaixão pelas vidas que estão aí fora e que não Te conhecem, Senhor Deus. Pai, nos dá ousadia para pregar o Teu Evangelho como o Senhor quer que nós preguemos, Senhor Deus, o Evangelho de arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, faz em nós, Senhor Deus, começa conosco, Senhor Deus. Nós queremos primeiro, Senhor Deus, Te entregar tudo, Senhor. Nós queremos ser os primeiros a produzir frutos dignos de arrependimento e levar outras pessoas ao mesmo caminho, Senhor Deus. Nós queremos preparar o Seu caminho, Pai, para a Sua volta, Jesus. Senhor, eu te peço, Senhor Deus, que isso não é uma palavra, Senhor Deus, para ficar na teoria, Senhor Deus, mas isso é uma palavra que nós precisamos praticar todos os dias. Por isso, traz isso à nossa mente, Senhor Deus, durante essa semana. Traz isso à nossa mente, Senhor Deus, quando nós tivermos as oportunidades de pregar o Teu Evangelho, Senhor Deus, que o Senhor vai nos dar, Senhor Deus. Traz isso aos nossos corações, Senhor Deus. E que nunca, Senhor Deus, nós venhamos negociar aquilo que a Tua palavra diz, Senhor Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém. O grande e terrível dia do Senhor está mais próximo do que a gente pode imaginar. Prepare o caminho, que o Rei está voltando.